Algumas empresas exportadoras de grão do Brasil avaliam paralisar atividades se não forem tomadas medidas para acabar com uma tabela de fretes mínimos rodoviários que inviabiliza negócios e resulta em custos adicionais para o setor de pelo menos 5 bilhões de dólares ao ano, segundo a ANEC, que é a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. Os custos extras estimados foram elevados após um reajuste dos valores dos fretes da tabela da última quarta-feira da semana passada, que acrescentou grandes montantes numa conta que já era bilionária. O custo anual com o transporte rodoviário, o principal modal utilizado para levar as cargas até os portos exportadores, subiu de R$ 170 por tonelada de grãos antes da tabela para R$ 225 após a implantação da tabela e agora para R$ 236 por tonelada, com o reajuste nos valores feito na semana passada para adequar o custo a uma alta de mais de 10% no preço do diesel. Está se falando de um aumento de R$ 66 por tonelada no frete. Isso leva em conta os custos para transportar as safras de soja e milho em rota do Centro-Oeste até Santos, em São Paulo, sem considerar o chamado frete retorno, cujo custo passou a ser incluído nos gastos pela lei que instituiu a tabela. O setor, que considera a tabela inconstitucional por ferir leis de mercado, já entrou com pedidos de anulação da lei no Supremo Tribunal Federal, que ainda não se posicionou sobre o assunto. Embora persistam algumas incógnitas na distribuição mensal das exportações de carne de frango, mudanças na sistemática de levantamentos da Secretaria de Comércio Exterior geraram altos e baixos que não se justificam. O total acumulado em 8 meses se mostra condizente com uma desafiante realidade do setor. Assim, o volume embarcado entre janeiro e agosto soma pouco mais de 2 milhões e 600 mil toneladas, encontrando-se quase 8% aquém do que foi registrado em idêntico período no ano passado. E como o mercado internacional vem gerando deteriorização nos preços, o efeito cambial sobre as exportações brasileiras é uma receita perto de 12% menor que a obtida um ano atrás, e um valor que não chega a 4 bilhões e 250 bilhões de dólares. O quadro constata que o volume acumulado nos 8 primeiros meses de 2018 praticamente se iguala ao registrado em idêntico período de 2014, enquanto a receita cambial apresenta recuo de quase 18%, situando-se como a menor do quinquênio para o período considerado. Note-se, de toda forma, que neste ano o dólar registrou valorização próxima de 55% em relação ao valor alcançado entre janeiro e agosto de 2014. Em decorrência, o valor em moeda brasileira auferido pelos exportadores foi quase 40% maior. Mais uma semana com fechamento positivo para as cotações no mercado de reposição. Na média de todas as categorias de machos, fêmeas e estados pesquisados pela Scott Consultoria, as cotações subiram 0,2%. Vale lembrar que esta já é a 10ª semana consecutiva de ajustes positivos nas cotações de reposição e a alta acumulada neste período é de 1,9%. A firmeza no mercado do boi gordo e a expectativa de melhora no consumo interno nesta reta final do ano desperta interesse de recriadores e invernistas em investir na reposição. Tanto é que a procura pelas categorias mais zeradas, principalmente boi magro, para terminação mais rápida de tiro curto, voltou a ganhar força no mercado. Porém, a oferta desta categoria está restrita e quem tem esse tipo de animal endurece as negociações. Em São Paulo, por exemplo, o boi magro anelorado com 12 arrobas teve alta de 3,2% na referência, na comparação mensal, e está cotado, em média, em R$ 1.920 por cabeça. Depois do intervalo, você vai ver que o mercado de ovos teve reação desde a semana passada. E como ficar de olho na gestão para garantir bons resultados no seu negócio? Aguarde que é um instante só.